ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo. Zuri Maurer. Em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 29ª edição, estaremos criando uma agenda mensal de tratarmos das pautas municipal, estadual e federal com as nossas abordagens durante todo o programa na íntegra. Ou seja, você que já está se acostumando ao nosso modelo, percebeu que na primeira parte do programa fazemos o que intitulamos resenha livre e na segunda metade sempre temos a presença de um ilustre convidado. Entretanto, estaremos a partir desta edição e em toda aquela que acontecerá na última semana do mês, estendendo a nossa resenha, ou seja, teremos a oportunidade de, durante o tempo do programa, abordarmos várias questões do seu interesse, até porque estaremos assim fortalecendo a proposta do programa Opinião Pública. Não obstante o seu título autoexplicativo, quando dizemos que aqui tem opinião e é pública, mas também com a finalidade de levar para você, querida e querido ouvinte, as nossas análises, as nossas ponderações, as nossas queixas, as nossas denúncias e, por vezes e tão raramente, os nossos elogios. Até porque temos a possibilidade de nos aprofundar sobre aquelas questões que nos afligem através de fontes fidedignas, o que é um termo ótimo, como também por meio das editorias de jornalismo dos veículos de comunicação que se mostram sérios, competentes, honestos e transparentes, tratando daqueles assuntos que realmente merecem esse tipo de comportamento. Portanto, repetindo, na última edição de cada mês, faremos uma resenha na íntegra durante todo o transcurso do programa, de maneira que tenhamos a devida calma e tranquilidade para conversarmos sobre os principais assuntos da semana. Sendo assim, iniciamos então de imediato esta edição com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre.
que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa e aquecida tarde. Seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. É uma alegria estar de volta aqui ao programa Opinião Pública, porque se há uma coisa que temos é opinião, né? Doa quem doer, incomode a quem incomodar. Não discutimos pessoas, muito discutimos ideias, ou a falta delas, na maioria das vezes a falta de ideias, né? É o que tem sido tema aqui no programa. E meu nobre amigo Zuri, quero deixar bem claro que o Clube de Regatas Vasco da Gama é o líder absoluto da Taça Guanabara. Absoluto e isolado. Isolado, e por enquanto a dupla não está completa. Está só atuando o Marrone. O Bruno ainda vem por aí. Sensacional, professor. É verdade, não tenha dúvida disso. Até porque, professor, já que você, de início, estabelece esse item de pauta que muito nos agrada, que trata do futebol, campeonato estadual, na sua grande maioria, tem por finalidade machucar o jogador, demitir treinador e também iludir o torcedor, porque não tem mais, professor, aquela importância que havia em épocas passadas. Mas tem mais, você esquece. Serve também para comprovar a imoralidade, a incapacidade e a pouca vergonha da arbitragem. Não é verdade? É verdade, professor. Porque, rapaz, o que tem de pior no futebol brasileiro, tirando os treinadores que são horrorosos, sem exceção, tirando os treinadores, não quero colocar os treineiros nisso aí, sim, mas o que tem de pior no futebol brasileiro é a arbitragem. Aí, eles não satisfeitos, antigamente você lembra que eram 3 árbitros, né? O que apitava os 2 bandeiras. Que era chamado de bandeirinhas. Bandeirinhas. Depois inventaram o 4º árbitro, que tem a função de levantar aquela plaquinha. O sujeito deve ficar cansado de tanto levantar a placa. Exatamente. Aí, não satisfeito, e a arbitragem foi piorando. E não satisfeito, eles botaram mais 2. Um atrás de cada gol para auxiliar o auxiliar. E acaba o bandeirinha antigo não fazendo a função dele, porque ele acha que o árbitro que está atrás do gol deveria alertar o principal. Então, como dizia na semana passada, nós falamos aqui no saudoso Mário Viana. Exatamente. E, na verdade, hoje são 6 sopradores de apito. Professor, e se permite incluir nesse staff, também temos aqueles árbitros remotos que constituem a equipe do VAR, que é o árbitro de vídeo, quando ficam confinados em determinado recinto, fazendo a análise dos lances. O VAR custa caro pra caramba. E ainda assim, os camaradas erram. Os erros persistem. Eles não são desonestos, não. Eu não falo isso. Eles não são desonestos. Eles são incompetentes mesmo. Totalmente incompetentes. Não sabem analisar lance, não toma atitude com o jogador. O treinador faz o que quer à beira do campo. Treinador nós não temos, treineiros. Exatamente. Isso que está aí é brincadeira. Com raras exceções. Não é? Professor, e aí já nessa linha, nessa vertente, a CBF, preste atenção, entra em acordo com FIFA e receberá 376 milhões de reais por legado da Copa. Segundo o site UOL, a CBF anunciou nesta segunda-feira, 28 de janeiro, a retomada das ações do Fundo de Legado da Copa do Mundo de 2014.
O projeto será continuado após a assinatura de um novo contrato entre a entidade e a FIFA. O investimento no futebol brasileiro será de 100 milhões de dólares, ou seja, 376 milhões de reais. Em nota oficial, a CBF afirmou que houve um repasse da FIFA de 25 milhões de dólares, 95 milhões de reais, para a implementação de projetos propostos para 2019. O valor se soma a outros 9 milhões de dólares repassados em 2014 e 2015. O imbróglio envolvendo o repasse vem desde a Copa do Mundo. Boa parte do valor que deveria ser repassado ficou travado por causa dos escândalos de corrupção envolvendo o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. A FIFA recuou e tentou fazer com que o dinheiro fosse liberado à medida que cada projeto prometido pelos brasileiros fosse tocado. Posteriormente, foi tentando que a CBF criasse uma empresa para gerir os projetos e os recursos. Após idas e vindas, os brasileiros conseguiram convencer a FIFA de que tudo deveria ser gerado por aqui, sob uma auditoria periódica da entidade doadora. Na nota oficial, a CBF conclui afirmando que contratará essa auditoria, além da própria auditoria geral da entidade, que acompanhará a execução dos projetos. E veja, professor, a divisão dos recursos já está definida. 60% para a construção de centro de treinamentos nas capitais que não receberam jogos da Copa do Mundo. 15% para o futebol feminino, 15% para o futebol de base, 4% para a área médica, 4% para o projeto CBF Social e 2% para a área administrativa. Escoteiro não entrou nisso aí, não. Não, eu falo isso porque outro dia eu vi o borderô de um jogo aí do Flamengo, tem lá, escoteiro leva não sei quanto % da renda, associação dos escoteiros. Por isso que eu falei. Agora, essa auditoria, eu quero sugerir alguns nomes para acompanhar essa... Você quer sugerir nomes? Muito bom. Kleber Leite, Eurico Miranda, Assunção, é Assunção do Botafogo, aquele que foi presidente? Aí do... exatamente. E o poderoso lá da Unimed do Fluminense? Celso Barros. Celso Barros. Tá bom assim ou quer mais? Tá uma boa... Vai lá em São Paulo pegar alguém, aquele... André Sanches. André Sanches. Né? Exatamente. Qualquer coisa, peça assessoria ao Lula e o Eduardo Cunha lá em Curitiba. Pois é. O que chama atenção... Isso é uma brincadeira. Pois é. O que chama atenção, professor, é que não obstante os investimentos que foram feitos com recursos públicos, quando o PT estava no poder, na ordem de 40 bilhões de reais na construção de estádios e então melhoria na infraestrutura, não foram suficientes e a FIFA repassa para a CBF, que é uma entidade privada, 100 milhões de dólares, ou seja, 376 milhões de reais. E quem pagou o estádio do Corinthians? O Itaquerão. Pois é, a população. A população. Né? O BNDES soltou um dinheiro a pedido do Lula, que é corintiano. Segundo Eurico Miranda, ele nasceu vascaíno, mas na migração para São Paulo virou corintiano. Exatamente. E então o BNDES financiou lá, doou dinheiro para o Corinthians fazer aquele estádio lá. Então eu entendo que nesse momento esse dinheiro deveria voltar para o BNDES. Porque quem vai pagar aquela dívida lá? Pois é, exatamente. Não é verdade? Então, esse negócio, rapaz, aqui no Brasil, eu vou te falar uma coisa. É muito confuso. É muito confuso. Para ser não assim, tem clareza, não tem. Para ser bem contido, é muito confuso, professor. E nessa mesma linha, também o site UOL divulga que, obrigado a pagar despesas processuais, multa e indenizações, José Maria Marinho já se desfez de pelo menos 4 imóveis vendidos por 40 milhões e 350 mil reais. No total, desde que foi preso em maio de 2015. Na contramão das vendas,
foi feita pela mulher dele a compra de um apartamento mais modesto do que os vendidos e que deve ser provavelmente a nova residência dela. Advogados de José Maria Marim no Brasil confirmaram que ele vendeu propriedades, incluindo sua residência, para pagar fiança, despesas enquanto estava em regime de prisão domiciliar nos Estados Unidos, honorários advocatícios e outras despesas relacionadas ao caso. Lembram que o dirigente deixou de receber salário ao sair da CBF, porém afirmam que o valor de aproximadamente 40 milhões não é o montante líquido recebido por ele. Isso porque parte dos pagamentos teria sido feito em imóveis que, por questões burocráticas, ainda não aparecem no nome dele. Eles têm sempre uma saída. Pois é, professor. Chama atenção, né? Tem sempre uma vertente. Chama atenção. Chama atenção. José Maria Marinho. Pois é. Foi governador de São Paulo. Exatamente. Né? Mas é importante que a nossa audiência tome conhecimento, porque certamente estão sempre envolvidos com o mau uso do dinheiro público. E aí, professor, encerrando essa nossa rápida pauta esportiva, veja, grandes clubes do Rio de Janeiro somam cerca de 1 milhão de prejuízo em 3 rodadas do Campeonato Carioca. Os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, segundo o mesmo site UOL, já somam prejuízos de R$980 mil em apenas 3 rodadas do Campeonato Estadual. Foram 11 partidas no total, com 9 delas deficitárias. As explicações são os baixos custos, os baixos públicos, altos custos do Maracanã e a taxa da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Dos 4 grandes clubes, quem levou o maior prejuízo foi o Fluminense. Com 3 jogos, o clube tricolor soma 574 mil de perdas financeiras em apenas 3 jogos, 2 deles no Maracanã. Em segundo vem o Botafogo, com 443 mil nessa lista de prejuízos. E o clássico do Botafogo com o Flamengo, que aconteceu no último sábado, teve um público de somente 5 mil pessoas. Um valor quase igual ao do Vasco, que acumulou perdas de R$96 mil, que também teve públicos baixos, mas pelo menos tem um estádio com custo mais baixo em São Januário. A diretoria vascaína vendeu o mando do campo do clássico contra o Fluminense para Brasília. Zuri, eu não acredito nesse chororô aí, não. Não acredita? Eu não acredito porque o contrato com a televisão diz o seguinte: a cada jogo do time grande no Rio, campeonato, eles recebem mais de 1 milhão da televisão, sendo transmitido ou não a partida. O que está sendo colocado... Sendo transmitido ou não? Ou não. É 1 milhão por jogo, 1 milhão e alguma coisa. Por exemplo, você vai ter hoje, daqui a pouco, ontem jogou o Flamengo, levou 1 milhão e alguma coisa. Flamengo fora renda. Isso. Agora, às 5 horas, joga o Vasco Português. Exatamente. Mais 1 milhão na conta do Vasco, independente de renda e do mando de campo. O que acontece é o seguinte, esse borderô nos leva a crer, sem querer fazer juízo de valor, da falsidade dele. Porque, veja bem, o Flamengo jogou a primeira rodada com o Bangu, não foi? Ganhou de 2-1 com a bela atuação do árbitro. Não é verdade? Ganhou de 2-1, teve ali uma renda de 1.300.000, não foi? Isso aí? Aí veio o borderô e no final o Flamengo levou R$13 mil, ou seja, 1%, né? 1% da bilheteria. Foi o que o Flamengo levou, segundo o borderô. Aí o Vasco vai jogar com Volta Redonda no seu estádio, São Januário, na quinta-feira. E tem um público lá de quase R$8 mil, 200 mil de renda. E o Vasco amarga um prejuízo também jogando em casa. Em casa. Então, você sabe o que me leva a pensar? É que esse borderô é maquiado para dar prejuízo. Para quê? Porque todos os clubes, sem exceção, têm bloqueio de renda. Todos eles. É verdade.
Todos eles, sem exceção. Sem exceção. Não tem, o Flamengo está muito bem. Está momentaneamente. Palmeiras, todos eles. Todos eles. Daqui a pouco vocês vão ver onde isso vai parar. Então, porque ninguém pode gastar 100 e tantos milhões com o jogador e pagar aí salário de 2 milhões por mês impunemente com essas rendas que estão aí. A matemática, a não ser que eu não tenha aprendido essa na faculdade. De repente eu vou ter que voltar. Mas você foi professor dos mais brilhantes na área. Pois é, eu até agradeço o elogio, mas esse tipo de matemática que eles fazem eu não aprendi e, consequentemente, não ensinei. Sim. Então, eu vejo esse borderô com a possibilidade, sem querer fazer acusação a ninguém, de ter uma maquiagem para quê? Você vê que a taxa da federação é altíssima. Altíssima. Então a federação arrecada esse dinheiro, que normalmente os clubes pagariam em indenizações porque as rendas estão bloqueadas, e depois, por debaixo dos panos, ela repassa para os clubes. Eu entendo dessa maneira. Porque não é possível, rapaz, 1.300.000 de renda no jogo. O Flamengo botou 40 mil pessoas no Maracanã e levou para casa 13 mil reais. Me engana que eu gosto, né? Tem uma conta aí mal feita. Tem né? mal feita. Aí o Vasco joga em casa. Não tem, qual a despesa do Vasco? É energia elétrica? Iluminação, segurança. Os funcionários já são do clube mesmo. Manutenção lá dos espaços, após o término do jogo. 200 mil reais de renda e dá um prejuízo de 40 mil? Que negócio é esse aqui? Vocês estão pensando que nós somos otários. Não é? Aí os caras têm dinheiro para pagar 400 mil a um jogador, 500 mil. De onde vem isso? Dessa renda que não é desse borderô montado aí. Quer dizer, fica a dúvida, né? Na dúvida, pró-réu. Pró-réu, mas essa matéria que está incompleta, até porque esses dados são extraídos dos borderôs. E o site UOL é um site que eu reputo como sendo bastante meticuloso, bastante cuidadoso. Ele olhou um lado da matéria. Pois é. Ele não incluiu as cotas de TV. Essa parte que é fundamental. A publicidade, que eles chamam de publicidade móvel, porque troca de jogo em jogo. Exatamente. Não é? Ao redor do campo. Né? A publicidade pontual em determinados jogos, determinadas empresas querem estampar a sua marca nas camisas. E por aí vai. Então, esse prejuízo é relativo e fingido e combinado. Essa relatividade, para usar uma teoria do grande cientista Albert Einstein, precisa realmente ser analisada de maneira mais ampla, porque se refere tão somente à utilização do espaço. Agora, no que se refere ao evento como um todo, incluindo, que você muito bem citou, cotas de transmissão de TV e publicidade, certamente o evento, o jogo, não pode ser deficitário. Na integralidade ele não pode ser deficitário. Integralidade, muito bom, professor. Gostou, né? Muito. Me lembrou do meu curso de equações diferenciais que você tinha limite derivada integral. Mas no total realmente não cabe essa conclusão. Na integral, se você esquecesse o mais C, estava errado. Estava fora. Perdeu. Bem certo. Exatamente. Professor, avançando agora, depois dessa pauta que há muito tempo já não fazíamos, ainda repercute, professor, o que comentamos aqui na edição da semana passada, no que se refere ao Código Tributário Municipal, que foi aprovado pelos senhores vereadores por unanimidade em setembro do ano passado, e que agora a população está percebendo, através dos carnês de IPTU que retira nos postos de atendimento, que foi surpreendida. Eu costumo analisar essas votações polêmicas da Câmara como sendo uma coisa comandada, porque a gente sabe, acompanhando, eu não sou assíduo eu não posso, eu sempre provoco.
Você me provoca. Sensacional! Eu não Continue, sou professor. assíduo telespectador Tá certo, da sessão Câmara, Isso. porque eu custei a aprender na minha vida. Custei, eu não quero desaprender. Agora, percebe-se claramente que a Câmara tem um dono no plenário, nas votações, nas conduções, nos pareceres. Dono, que é o professor Pierre. Por que ele é dono? Não é dono por imposição, não. Talvez o termo dono não seja tão O mais apropriado. Mas depois vai aparecer outro Seja termo substituto. talvez o mentor intelectual nessa linha. Porque os outros não têm a paciência e a dedicação dele de analisar essas situações. Posso dizer que na integralidade foi ele que fez a lei orgânica, na integralidade foi ele que fez o regimento interno, e na integralidade desse código foi ele que esmiuçou isso. Não tem outros, alguns limitados, que a vida limita, isso não é o caso, não tira o valor da pessoa. Certamente. Não tira o valor, Certamente. mas o sujeito não tem conhecimento para analisar aquilo. Vai fazer o quê? Se me der alguma coisa para analisar na área médica, eu não vou saber. Eu não tenho esse conhecimento. Né? Então, os que não têm conhecimento também, muitos não querem ter. Porque eu tive um companheiro na Câmara de pouco estudo, mas era um dos vereadores que mais entendiam da casa, da lei orgânica, do regimento interno, que foi o vereador Tião Procópio, Sebastião Pacheco. Ele não tinha formação intelectual, mas se dedicava àquilo. Não tinha formação acadêmica, mas tinha inteligência e sabedoria. E sabedoria, o que todos eles lá têm, só não querem se dedicar. Então fica tudo a critério, eles se acomodaram e deixaram o professor Pierre fazer. Então eu entendo que o próprio presidente larga para lá. Eu entendo que cabe a ele explicar como é que votaram isso aí. Né? Cabe a ele. Como cabe a ele e aos demais vereadores que fizeram parte daquela CPI do governo lá do Demerval, cabe a eles explicar como é que aquela empresa que deu não sei quantas voltas da Terra até a Lua no transporte escolar continua operando. E aí, professor? É outro assunto, né? É outro assunto. E você tem aqui, durante essa edição, uma informação de bastidor em que você vai fazer o anúncio das manchetes ou da manchete do jornal local que irá às bancas na próxima sexta-feira. Aguardem, senhores ouvintes, porque reza a lenda que o professor Jorge já está aqui com informações de bastidor. Agora, concluindo essa questão da votação, ou seja, conforme você disse, os demais companheiros da Casa Legislativa talvez não se debruçaram sobre o projeto também, e aí votaram, professor, por unanimidade. E agora, alguns vereadores que naquela ocasião votaram pela aprovação estão se manifestando, dando as suas desculpas. E só dá desculpa quem, professor? Quem tem culpa. Não tem, Exatamente. Não tem desculpa. Votou, meu. Uma coisa que a população tem que entender é o seguinte: o chefe do executivo, ele não pode tudo, não. Ele pode quase tudo, desde que esteja embasado na lei. Se ele tem uma lei que permite ele fazer, ele vai lá e faz. E quem aprova ou rejeita lei é o Poder Legislativo. Então, há uma simbiose, é isso? Pode ser um nome. Entre o Legislativo e o Executivo. Você hoje está... É isso mesmo? É isso mesmo, parabéns. Então. Seu vocabulário hoje está rebuscado, professor. Eu andei lendo esses dias, sabe? A leitura faz muito bem. Muito. Principalmente a alma também. Pois é. Então, se o prefeito mandou o código para lá e se os vereadores não aprovam, era o código antigo que estaria em vigor. Certamente. Não é? Você quer ver uma coisa?
Se a Câmara não aprovar o orçamento até 31 de dezembro, quando começar o ano, vale o orçamento anterior. Porque é o último que foi votado. Você não pode ficar sem uma legislação vigente. Então, mandou lá, estima a receita, fixa a despesa para o exercício 2019. Foi criado o impasse e não votou. Vale o de 2018. Até que esse imbróglio seja resolvido. Imbróglio é bom, né? Muito bom. Então, vida que segue. Vamos lá. Tá certo. Professor Ri, trataremos também a seguir da famigerada manutenção da iluminação pública em Nova Friburgo, já no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções. Delícia! Nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como também para o mundo inteiro, inclusive no Chile. Muito bom. Pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará dando continuidade à entrevista que realizamos nesta segunda-feira, também conhecido como 28 de janeiro, conversando com o ilustre diretor-geral da Nova FAOL, abordando vários importantes e polêmicos aspectos da prestação do serviço público de transporte coletivo por ônibus em Nova Friburgo. A edição que fizemos foi bastante elucidativa e esclarecedora, entretanto, alguns temas, alguns itens de pauta precisam ser abordados, como, por exemplo, o funcionamento da agora dita Estação Livre, como também aspectos da licitação do referido serviço. Portanto, vale acompanhar com muitíssima atenção para você ter as informações que realmente precisa e merece nesta relação que eu digo compulsória, ou seja, obrigatória, entre você, usuário, e a empresa de transporte coletivo. Professor, seguindo a nossa resenha, temos a seguinte notícia que está no site do nosso amiguinho Paulo Nader, Nova Friburgo em Foco. E fazemos questão sempre de citar a fonte, não só por uma questão de respeito, mas também por ética, uma vez que divulgamos aqui informações que estão nos diversos sites que sempre visitamos. E no site Nova Friburgo em Foco, que aliás é um site muitíssimo atualizado, muitíssimo bem elaborado, correto e honesto, informa o seguinte: manutenção da iluminação pública será retomada na primeira quinzena de fevereiro, diz Prefeitura Municipal. Alvo de reclamações contundentes da população, o serviço de iluminação pública está em vias de ser retomado pela Prefeitura Municipal.
É o que garante o secretário municipal de Serviços Públicos, Amarílio Salarini. Ele garantiu que o atendimento nas ruas será reativado nesta primeira quinzena de fevereiro. A Prefeitura está concluindo 2 licitações. Faltam alguns trâmites burocráticos para o início dos serviços. Uma delas para aluguel de 3 caminhões com motoristas por 6 meses e outra de registro de preços para a compra de materiais, lâmpadas, reatores e equipamentos de segurança. Ainda no primeiro semestre, a Prefeitura tenta concluir licitação para a contratação de empresa terceirizada para, aí sim, assumir o serviço de iluminação pública. O município, professor, arrecada cerca de R$1.200.000 por mês através da taxa de iluminação que você, ouvinte, paga na sua conta mensal. Esse negócio é igual aquela história do Bacurau. Bacurau? Amanhã eu vou. Isso é uma brincadeira, rapaz. Brincadeira? Isso é de mau gosto. Isso vem desde que saiu do controle da Companhia de Eletricidade, da Energisa, naquela ação da ex-presidenta Dilma, que proibiu as concessionárias de fazerem manutenção. Nós, friburguenses, somos todos os meses, quando recebemos a nossa conta de energia elétrica, deveria vir um carimbo assim, otário. Otário. Talvez ficasse melhor assim. Taxa do otário. Deveria ser isso. Ô Zuri, eu tô falando de um negócio que a gente faz piada, mas, olha, tem conivência da Câmara Municipal, tem vista grossa do Ministério Público, que é tão zeloso, que é todo momento querendo fazer termo de ajuste de conduta e não ajusta a sua própria conduta em cima desse evento, desse fato. Eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público, tenho o maior respeito pela Câmara Municipal, mas esses 2 órgãos estão falhando nessa questão. E o que nós estamos aqui discutindo é aquele negócio, ou tem ideia ou não tem ideia, ou tem ação ou falta ação. O povo está sendo ludibriado desde meados de 2017 com esse negócio de iluminação pública. Pode ligar para a Prefeitura e pedir para trocar uma lâmpada que não tem lâmpada, não tem reator. E, no entanto, nós estamos pagando. Quem que tem que resolver isso? É a Câmara, que fiscaliza, e o Ministério Público, que tanto pede ajuste de conduta. Qual é o ajuste de conduta da Prefeitura em cima disso? Então fica aqui o meu protesto, com todo respeito a essas 2 entidades. Tanto Câmara Municipal quanto Ministério Público. Mas vocês os senhores estão falhando, porque nós todo mês pagamos a taxa do otário. É o nome que tem que ter isso aí. E aí, professor, o que chama a atenção... depois do dia 15, né? Amanhã eu vou, né? É a lenda do Bacurau, né? É a lenda do Bacurau. O que chama a atenção, professor, é que essa prestação de serviços, ela é transitória. Ou seja... Por 6 meses. Por 6 meses. Daqui a 6 meses o drama vai voltar. Até que a Prefeitura consiga concluir, professor, o edital para manutenção da iluminação pública, que, segundo suas abalizadas informações, havia sido rejeitado por 7 vezes pelos doutos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Para você ver como a coisa está ruim, né? Pois é. Tão mal feita que o Tribunal de Contas, que não é lá grandes coisas, né? Tem 6 dos 7 conselheiros devidamente detidos. Exatamente. Né? Exatamente. Aí rejeita isso aí. Então é triste. O que estão fazendo com o povo de Friburgo em relação a esse negócio é lamentável. É lamentável, sinceramente. Eu acho que eu vou escrever uma carta a um promotor desse aí. Não sei qual é direitos difusos. Exatamente. É isso? Exatamente. Eu vou fazer uma carta, sinceramente.
E aí, professor, mostra também... O pior, Zuri, é que eu não tenho mais nada com isso, né? Eu não sou político, eu não sou parlamentar, eu não... Mas você é cidadão. Pois é, eu vou E aí dizer, tem direito de exercer sua cidadania. Eu vou botar a cópia da conta de energia elétrica da minha casa, vou mandar para o presidente da Câmara e para o Ministério Público, e vou dizer que todo mês eu pago a taxa do otário. Esse mês passou de R$20 na minha Exatamente. casa. Que é proporcional ao consumo. Então, aí você observa o seguinte, a Prefeitura botou no mês de janeiro R$1.200.000 no caixa para esse serviço e não prestou o serviço. Tem um nome. Se tem um nome. Apropriação indébita. Vai lá no Código de Processo Civil e vê o que significa isso. Apropriação indébita. Senhores vereadores que apoiam o governo ou que são contra o governo, os senhores procurem saber o que é apropriação indébita. O Ministério Público sabe. E aí, professor, então, mesmo que esse valor arrecadado, que vem sendo arrecadado, não é somente nesse mês que se encerra, que vem sendo arrecadado... Desde 2017 que a gente não tem esse serviço. Pois é. Devem estar depositados numa conta, numa rúbrica. Zuri, quando fecha o ano fiscal, ela vai para a fonte 001, vai para o caixa da prefeitura. Entendeu? Então aquilo que não foi usado, ele vai para o caixa da prefeitura, para a fonte 001. E começa a arrecadar de novo. Então esse 1.200.000 aí, quando vai juntando, chegou ao final do ano, os 12,5 bilhões que a Câmara dentro da sua incompetência aprovou, porque se eu sou vereador não ia permitir essa rubrica. Não permitiria, eu acho que não, ele não foi prestado serviço. Como é que eu vou criar uma rubrica? Eu vou permitir que seja arrecadado novamente aquilo que não foi prestado no ano anterior. Então, mais uma vez, os vereadores são coniventes ao governo nessa situação. O orçamento foi aprovado por unanimidade. Unanimidade. Os 21 vereadores... Unanimidade. Os 21 vereadores aprovaram a continuidade da cobrança da taxa de iluminação sem que o serviço esteja sendo prestado. Todos eles assinaram isso aí. Então, quando chegar lá no final do ano, tiver 6 milhões em caixa, 8 milhões em caixa, vai para a fonte 001, volta, vai para o caixa do governo e vai ser usado em outras situações. E chama a atenção, professor, nesse aspecto, aquela nossa insistência em também indagar a eficiência da administração pública no que se refere a poder concedente. Ou seja, essa questão deveria estar sendo submetida e tratada com devido zelo pela Subsecretaria de Serviços Públicos, caso tivesse realmente uma estrutura adequada o suficiente para cuidar dessas questões. E se tivesse uma pessoa atuante à frente? Que não tem. Não tem. O subsecretário de fiscalização não tem competência e nem espírito público para isso. Conheço, gosto dele, trato muito bem. Que é outra questão. É outra questão. Agora, na ação, no exercício da função, é fraco. É fraco no exercício da função. Agora, para lidar, boa pessoa, bom sujeito, não tenho o que falar dele como pessoa. Como administrador público desse setor, deixa a desejar, para ficar numa palavra educada. Comedida. Sobretudo, encerrando, professor, de toda forma, ou através da própria Secretaria de Serviços Públicos, ou proximamente de uma empresa que seja contratada por licitação, é preciso que o serviço seja retomado, porque a iluminação pública, sobretudo, para eu que tenho algum entendimento da questão, é quesito básico para a segurança. Zuri, você tem toda a razão. Agora, causa espécie, gosta dessa frase? Você hoje está impossível. Causa espécie, o fato de que uma administração pública, já voltando do vestiário para o segundo tempo, que já está entrando aí no terceiro ano de mandato. Exatamente. Ter tanta dificuldade com o processo licitatório, né?
É muito, não sei, as pessoas não conseguem fazer um edital. Professor, e quando o TCE se manifesta, ele aponta as irregularidades. Ele simplesmente não rejeita, ele aponta as irregularidades. Ou seja, sendo assim, o dever de casa... você falou bem, é o dever de casa. Fica orientado, fazendo aquelas correções, retorna ao seu TCE para aprovação. É igual aquele aluno que escreveu gato com J. aí a professora falou, tá errado, não é assim. Ele levou para casa e escreveu com 2 J. É assim que eles fazem. Trouxe de volta, né, professor? Encerrando aqui essa primeira parte da nossa resenha, até porque o programa hoje, conforme eu anunciei no início, ele totalmente está destinado à nossa resenha, e assim manteremos sempre nas últimas edições de cada mês. Taxa de licenciamento do Detran suspensa parte da sua cobrança. O Detran RJ informou que suspendeu a cobrança de parte de valor que compõe a guia de recolhimento de taxas, após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em decisão na semana passada, o TJ considerou ilegal a cobrança da guia sem a realização da vistoria anual obrigatória. A partir desta terça-feira, também conhecido como 29 de janeiro, o proprietário de veículo, atenção senhores proprietários de veículo, poderão pagar apenas parte desta guia, equivalente ao licenciamento anual no valor de R$ 144,68. O valor para emissão do documento anual, R$ 57,87, não será mais aplicado, ou seja, daquele valor inicial de R$ 202, sem citar os centavos, foi deduzido o valor referente à emissão do documento anual, e aí perfaz um total de R$ 144. O Estado informou também que os proprietários que quiserem reaver a taxa de emissão do documento deverão aguardar decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na visão do Detran RJ, somente após o julgamento da demanda, o Estado poderá ressarcir os contribuintes, se for essa a determinação judicial. Encerrando, a juíza Maria Tereza Pontes Gazineu, da 16ª Vara de Fazenda Pública do Rio, concedeu liminar a uma ação do Ministério Público, suspendendo a taxa de vistoria anual do Detran. Olha só, a ação foi do Ministério Público. Exatamente. Então, quando eles querem, eles fazem. Por que não tem uma ação do Ministério Público aqui em Friburgo suspendendo a cobrança da taxa de iluminação? Você lê a notícia que está aí no site do UOL, é isso? Isso, exatamente. Que você acompanha com muito zelo. Quer dizer, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação para impedir essa cobrança, até porque o serviço não é prestado. Aí aqui em Friburgo, nós, os otários, pagamos, não, porque nós somos otários, nós pagamos a taxa de iluminação pública e o serviço não é prestado. Então, senhores promotores, sigam esse exemplo aí da questão do licenciamento de veículos e façam a mesma ação aqui em Friburgo, para que nós só passemos a pagar novamente isso quando o serviço começar a ser prestado. Quer dizer, então quando eles querem, Zuri, eles vão lá e fazem. Está aí o exemplo, não demorou 30 segundos e você vem com a notícia. Professor, é para se indignar, não é? Certamente. É para se indignar e vão falar assim, mas você tá afrontando o Ministério Público. Eu é que estou sendo afrontado como consumidor. Você que está ouvindo a gente aí, nós é que estamos sendo afrontados enquanto clientes da Energisa. Que nós pagamos por uma coisa que o dinheiro vai para a prefeitura e nós não recebemos. Então, o exemplo do Ministério Público em relação ao licenciamento de veículos é o mesmo em relação à iluminação pública. Basta os promotores de Friburgo fazerem isso aí. Professor, corroborando, que também é um termo ótimo. Ótimo. Hoje a coisa está... Está em alto nível.
A juíza Maria Tereza Pontes Gazineu acolheu os argumentos do Ministério Público de que o Estado não poderia manter a cobrança da taxa, uma vez que o governo do Estado extinguiu a inspeção veicular prévia como premissa à realização do licenciamento anual. Por enquanto, o que está valendo é o seguinte: foi deduzida da cobrança integral no valor de R$ 202, o valor cobrado para a emissão do documento, R$ 57, e que aí perfaz um total equivalente a R$ 144, para falarmos apenas dos números inteiros. Mas, meu amigo... Só para concluir, professor, a informação de quem está nos acompanhando e precisa dessa orientação. Repetindo, o Estado informou também que os proprietários que quiserem reaver a taxa de emissão do documento, ou seja, R$ 57, deverão aguardar decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Ou seja, a questão ainda está sendo julgada. E aí, certamente com uma decisão, imagino que o Detran, inclusive, lance, caso seja assim obrigado, esse valor como compensação de crédito para o próximo exercício. Só Conclua, que, professor. Ontem eu fui cuidar do licenciamento do meu veículo e esse valor continua. Continua. Essa notícia é de hoje. Então, ontem à tarde, na guia de pagamento do licenciamento do veículo, estava o valor integral. Então, decisão não está, até ontem às 16h30 não estava sendo cumprida. Quando nos referimos a hoje, é exatamente 30 de janeiro, até porque esse programa também é reapresentado aos sábados. Muito bem. Professor, antes de concluirmos essa parte do programa, vamos relembrar fatos que, por vezes inusitados, ficaram registrados na história da política, que, segundo a lenda e a sabedoria popular, reza a lenda. Meu caro, esse fato é recente, esse fato não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo. Não, o camarada, ele tem um filho que duas crianças que são transportadas aí pelo serviço especial da prefeitura para as escolas, e ele ficou sabendo do valor de 10 milhões de reais. E ele chegou em casa e falou com a esposa dele: olha, pelo que eu estou sabendo aí, nossas crianças agora vão ser transportadas de helicóptero para a escola, devido ao preço disso. Não chega a ser uma lenda. Reza a lenda. Mas é realmente uma observação, eu diria assim, bastante bem-humorada diante desse cenário. E após este imperdível momento de descontração, que também constará das memórias do ilustre professor Jorge Carvalho, no livro que está sendo produzido sob a competente orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, tendo o título provisório de Nasci Desprovido do Medo, a campanha continua. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, atenção, nas padarias. Dose dupla.
Tem mais, Guti? Um beijinho de cada lado do rosto, professor. Ficamos por aí. Sensacional. Aí fica uma passada de um lado e do outro da prateleira. Teve isso, professor. Teve isso. Prateleira, Estou corrigindo. cercado por amigos. Como também você que está nos bares, nos restaurantes e começou a nos acompanhar a partir deste momento, fique absolutamente tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio, em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive nas Filipinas, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E na sequência do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer, e com o professor Jorge Carvalho, na sequência da nossa resenha livre. Professor, Zuri, rapidamente aqui, por favor, antes de entrar em outro assunto. Sim. Todo mundo sabe que as redes sociais, eu tenho 5 mil seguidores. Ou perseguidores. Eu não sei. Eu não sei classificar. Então, eu iria fazer a carta ao Ministério Público, mas aí eu resolvi publicar na minha página o seguinte. Sim. O Ministério Público Estadual ajuizou ação contra a cobrança de serviços não prestados no licenciamento de veículos no estado do Rio de Janeiro. Obteve liminar suspendendo o ato, conforme você fez a leitura anteriormente. Sim. Aí fica a pergunta. E a taxa de iluminação que pagamos aqui em Friburgo e não dispomos do serviço, não seria um caso idêntico? Com a palavra o Ministério Público Estadual. Ao invés de eu mandar a carta para lá, está aqui na minha página. Até quem quiser compartilhar, para a gente ter uma posição disso aí. Exatamente. Porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é o mesmo. E Exatamente. o fato é semelhante. Exatamente. Tá bom? E aí, professor, certamente essa sua postagem vai ter muitas curtidas e você, assim, eu diria, compartilha essa sua opinião com muito mais pessoas que concordam com a sua afirmação, até porque na semana passada, ao sairmos daqui, eu e José Augusto fomos à padaria, essa mesma padaria. Essa mesma que padaria. Coisa, eu não sabia. Vocês gostam de ir lá, né? Por que não me chamaram? É sensacional. Nessa mesma padaria fomos fazer um lanche. Até porque, pelo horário que temos que estar aqui, com esse clima absolutamente quente. Um sol para cada um. Não cabe almoçar, porque senão depois a gente não tem as devidas condições físicas para fazer o programa. E aí, Agora demorou lá. Professor, eu diria a você o seguinte, que já são questões de natureza pessoal, eu posso lhe relatar com riqueza de detalhes a ocasião, mas não aqui pelos microfones da emissora. Não permite. Exatamente. E aí um ilustre ouvinte que tem uma oficina, e peço aqui vênia por não lembrar o nome do rapaz, ele que tem uma oficina mecânica muito próxima ao supermercado Serra Azul, aqui na estrada para Rio Grandino. E o supermercado, nesse momento, agradece também o comercial 0800. E ele nos abordou, concordando, professor, com as suas opiniões e avaliações acerca desta famigerada taxa. E mais, caro ouvinte, estou falando contigo agora, garoto. Nós continuaremos atentos, conforme você assim nos pediu, para que, através das ondas do rádio, que é um termo que os antigos radialistas utilizavam, estaremos levando esta informação para todos aqueles que nos
de certa maneira, prestigiam com a sua valiosa audiência. Continuaremos acompanhando e levando informações, inclusive porque o professor Jorge já colocou nas suas redes sociais e já deve estar tendo algumas curtidas, continuará atento ao assunto para permanentemente tratarmos dessa questão, professor, que além dos aspectos legais, o que mais me incomoda é o aspecto moral, com a falta de zelo com o dinheiro público. Exatamente, é uma falta de respeito, até porque, Zuri, quando a taxa de iluminação foi criada lá em 1998, parece, eu presidi a Câmara. Você estava presidente? Eu era o presidente da Câmara. E foram criados dois valores, um valor comercial e industrial e um valor residencial. Eram valores fixos, R$ 3,68, se você lembra disso. Pode pegar suas contas antigas, R$ 3,68. Depois, essa cobrança foi considerada inconstitucional e a companhia teve até que devolver dinheiro. Quem ajuizou as ações, quem entrou requerendo, recebeu esse dinheiro de volta, porque não poderia ser uma cobrança de taxa. Aí no governo Saudade Braga, ela manda o projeto de lei, o anteprojeto de lei para a Câmara, com esse nome, taxa de manutenção dos pontos de iluminação pública. E colocando a cobrança não mais com valor fixo, mas sim com valor variável de acordo com o seu consumo, criando inclusive uma faixa social onde as pessoas de baixo consumo não pagam. E aí o que acontece? Na época eu votei contra essa forma de cobrança, porque eu entendo o seguinte: se você está usando muito a energia elétrica na sua residência, é sinal que você está dentro de casa, você não está na rua. Concorda comigo? Certamente. Se você está dentro de casa e não está na rua, você não está usando a iluminação pública. Mas professor... Aí, o que acontece? Criou essa discrepância. Se você colocar aí, dá quase 700% de reajuste em relação ao que foi criado lá em 98, tem 20 anos. 20 anos tem 700% de inflação, o salário mínimo subiu 700%. Hipótese nenhuma. Então a coisa é desigual. E o que acontece é o seguinte: até então o serviço era prestado. Você tinha um prazo para ser atendido, você tinha um protocolo. Você ligava para lá, tinha um protocolo e o prazo de atendimento. Hoje você paga um absurdo, liga para a prefeitura, ninguém te dá um posicionamento. Eu garanto que não tem material lá para reposição, garanto. Se eu tiver errado, me chame lá para mostrar esse material. Não, que entre em contato conosco agora. Agora. O responsável entra para cá e diga: eu tenho material aqui. Se tiver, nós vamos até arrumar um caminhão para trocar uma lâmpada que tem por aqui. Mas não tem o material, rapaz. Não tem. Então, esse aqui é o problema. Essa aqui é a situação. Não é possível você ficar pagando uma coisa há quase 2 anos sem ter o serviço. Pois é, professor, se você me permite... Permito, claro. Lógico. Até porque já vai me irritando. Então eu já percebo isso. É bom você pedir a palavra mesmo, senão daqui a pouco... No que se refere ao aspecto da composição da taxa, eu tive a oportunidade de acompanhar esta questão na origem. E, por definição, essa taxa, ela é cobrada para manutenção, veja bem, para manutenção de todo o sistema no município. Ou seja, nós que residimos aqui em Conselheiro Paulino, por vezes, estamos em outras regiões, em outros bairros, em outros logradouros do município, que também tem que ter essa iluminação. Claro, sem dúvida. A manutenção dessa estrutura... Até vias sem residência. Exatamente, professor. A manutenção dessa estrutura tem um custo mensal, que é repartido pelos consumidores. Veja, a tese é essa. Existe um custo mensal que é repartido para os consumidores. E de maneira que haja uma proporcionalidade, quem consome mais paga uma taxa maior.
me referindo ao aspecto que você citou de que quem consome mais está mais dentro de casa e não utiliza a iluminação. Depende do horário que esteja em casa. Agora, Teoricamente. É a mesma tese que você está levantando. Veja bem. Então, em tese, quando a proposta a nível nacional foi concebida, a proposta era essa. Existe um custo que tem que ser rateado pelos consumidores. E aqueles que consomem mais irão pagar uma taxa maior. Essa é a tese que, inclusive, está vigindo para a sustentação. Vigindo é bonito também. Nós hoje estamos impossíveis. Né? Parece até que estamos com algum licoroso aqui sobre a mesa, né, verdade, professor? que está fazendo falta. Está fazendo falta, hein? Está fazendo falta. Está fazendo falta, mas enfim, ainda persiste. Isso é o que tem esse conhecimento da legislação. Porque às vezes o cidadão coloca o seguinte: não, mas eu pago essa taxa, mas no poste em frente à minha casa a lâmpada está apagada. Ele tem toda a razão de reclamar. Toda. Entretanto, ele tem que entender que essa taxa é revertida para a manutenção do sistema em toda a cidade. É universal. Universal. Agora, essa é uma questão. O que eu quero concordar com você é que o serviço não está sendo prestado. A arrecadação está sendo feita porque deveria, professor, ser suspensa. Claro. Desde que o serviço não foi prestado, amigo, a cobrança tem que ser suspensa, porque conforme você muito bem citou, trata-se de apropriação indébita. E aí já temos informações extraoficiais que esse serviço de manutenção não começará na primeira quinzena, começará na segunda quinzena, face ao tempo necessário para se montar a estrutura, até porque a primeira quinzena começa nessa semana, na sexta-feira. Isso. Então, veja, o que realmente nos assusta, nos incomoda e nos prejudica é a não prestação dos serviços com a sua devida arrecadação. E também quero aproveitar a ocasião para reiterar que o nosso atento operador técnico, conhecido pelo nome de José Augusto, pesquisou aqui na internet que aquela redução que citamos na taxa de licenciamento, a redução no valor de R$ 57,00, estará disponível naquelas guias que forem emitidas a partir de segunda-feira, também conhecido como 4 de fevereiro. Exatamente. Até então, durante a semana, você que emitir esta guia ainda receberá um documento no valor de R$ 202,00. A partir da próxima segunda-feira, segundo o próprio Bradesco, que é quem administra e quem gerencia todas as contas do Estado do Rio de Janeiro, as guias já serão expedidas no valor de R$ 144,00. Exatamente. Por isso que ontem eu fui ver e a pessoa que viu lá orientou para que deixasse para o dia 4, porque esse valor seria abatido. Portanto, exatamente, nós aproveitamos a carona na ação do Ministério Público para sugerir o mesmo aos valorosos procuradores aqui de Nova Friburgo em relação à taxa de iluminação pública. E vamos aguardar. Professor, tá? E esse assunto é um assunto que nos empolga e nos seduz, para ser um termo mais apropriado ao clima do programa hoje, que está bastante sedutor, uma vez que interfere diariamente com o cotidiano da população, professor. Veja, nós podemos nos aprofundar, e você é um especialista nisso, que também em outras áreas de prestação de serviços públicos existem valores que são arrecadados e não são utilizados. Correto? Correto. Você sabe, porque é muito bem informado, que existem outras concessões que arrecadam, mas não prestam na sua integralidade, usando um termo que você me ensinou nessa edição. Exatamente. Que é a prestação agora. Vamos usar o exemplo? Agora. Centro de Educação Ambiental. Eu sabia que eu ia te provocar até você se manifestar nisso. Centro de Educação Ambiental, que é uma caixa
colorida. Colorida, né, professor? Porque caixa... se falar que é preta, podem nos acusar de racismo. Preconceito. Preconceito, exatamente. Então, a caixa colorida, desde a administração Sérgio Xavier de Souza. É mesmo, professor? O prefeito de 6 Você votos. poderia... Você está muito irônico hoje. Você poderia... O cara teve 6 votos para ser presidente da Câmara, deu um golpe lá junto com o Onei, Golpe? Bom, foram lá no Pisciani. A história é essa. Você poderia nos explicar melhor essa questão? Essa história eu vou contar no segundo volume do livro. No segundo volume do livro. E aí eu vou dar nome aos bois dessa história. Essa história está um pouco recente ainda, mas esses camaradas, eles deram um golpe lá, tiraram o Demerval e colocaram esse rapaz de 6 votos lá na Câmara. Sim. Né? Lógico que teve a ajuda do Cláudio Damião, do Pierre. Então, esse centro de educação ambiental está fechado desde essa época. E a relação com a empresa é uma relação que, sinceramente, não dá para entender, porque todo mês ela é obrigada a depositar na conta do Centro de Educação Ambiental 3% do seu faturamento. Quando ela tira a nota fiscal de cobrança à prefeitura, e também dos serviços que ela presta para terceiros, que ela pode fazer isso, 3% do faturamento da empresa tem que ser para o Centro de Educação Ambiental. E não é pouco dinheiro, Zuri. Pois é, explique, professor. Aí passou o governo Rogério Cabral todo, já está na metade do governo do Renato Bravo, teve 1 ano e pouco do governo desse rapaz que eu falei aí de 6 votos, e o negócio está fechado lá, a enchente jogou aquilo no chão, ficou assim mesmo, ninguém fez mais nada, ninguém explica o que é feito com esse recurso. Isso é coisa séria, é educação. Aquele centro funcionou de 98 até 2011, com aulas, com palestras. Você estava na origem, inclusive, da criação. Exatamente, na criação. Então é com tristeza que a gente vê isso. Então onde está indo esse dinheiro? No início do governo, soube lá, não foi ninguém além do prefeito que me disse que da administração passada, que esteve a cargo aí do secretário do Meio Ambiente, que isso foi usado até para castração de cachorro. Não sei se essa a rúbrica questão, permite. Eu não sei se essa ação é ambiental, não sei, sinceramente. Não posso aqui afirmar nem criticar. Eu achei estranho, mas tudo bem, tá lá, tá. Agora, e o que é feito com isso? Você vê assim umas propagandas na televisão, o sujeito fala lá, não sei o que, e vota assim, apoio é BMA, é capaz de ser desse dinheiro. Será? É capaz de ser. Há controvérsias. O que você faz pelo meio ambiente? É a campanha da empresa. Aí vem televisão tal, não sei o que lá, blá, 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 apoio é BMA. Agora esse apoio é o quê? Eu só estou apoiando ou eu chego financeiramente naquela mídia daquele momento? Sim. Então, Zuri, é muito ruim a gente estar falando essas coisas sempre, porque não muda. Péssimo. O negócio você fala, rapaz, o troço continua. É muito dinheiro que está ali para educação. Eu vou falar mais uma vez. Esse Centro de Educação Ambiental deveria estar sob o comando da Secretaria Municipal de Educação. Certamente. A Secretaria Municipal de Educação tem pessoal capacitado para fazer isso. A Secretaria Municipal de Educação tem uma capilaridade no município que atinge a todas as regiões. Exatamente. São 126 unidades escolares espalhadas. Mais do que a própria Secretaria de Saúde. Exatamente. Espalhadas nos quase 1.000 quilômetros quadrados que nós temos aqui de território. 934 quilômetros quadrados, para ser preciso. Então, esse Centro de Educação Ambiental tinha que estar sob o comando do secretário de Educação e com seu departamento criado nessa situação. Lá dentro tem gente para isso. Você não precisa contratar ninguém. Tem pessoal capacitado. A Secretaria Municipal de Educação tem profissionais de primeira linha
Estou falando porque eu conheço a minha área. E nós vamos ter aqui, nas próximas... Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, nós vamos ter a visita de uma pessoa que faz um trabalho sensacional na educação. Para então, a educação de jovens e adultos. Aí vão falar assim, o Jorge e o Zuri só falam mal do governo. Nós estamos falando bem do governo aqui. A estrutura da Secretaria de Educação é excelente. Permite administrar um programa desse com qualidade. Agora, a partir do momento que você esconde um ato educacional atrás de um biombo para ninguém ver... Biombo é ótimo, hein, professor? Deve ter alguma... Biombo é ótimo. Pois é, Zuri, aí vem a desconfiança. Certamente. Não é verdade? Então, senhor prefeito, pegue esse programa Centro de Educação Ambiental, esse projeto, que faz parte da lei de concessão, e entregue a quem sabe fazer educação. Quem sabe fazer educação, senhor prefeito, são os seus servidores da Secretaria Municipal de Educação, altamente capacitados. Sem dúvida, professor. E também em breve teremos uma participação permanente de uma ilustríssima, competente, bela professora, que vai semanalmente nos apresentar informações sucintas sobre tecnologia e educação. Olha só. Aguardem, senhoras e senhores ouvintes, como também, a partir da próxima edição, começaremos a acatar e a disponibilizar a sua participação pelo WhatsApp da emissora. Você poderá participar, você poderá restringir, você poderá se queixar, você poderá denunciar, enfim, você poderá se manifestar, como também, por exemplo, nesta ocasião, faz o ilustre ouvinte Léo da Fazenda da Laje, que pede que, através do nosso programa, sejam feitas denúncias no que se refere à segurança pública no condomínio Terra Nova. Ele aqui o faz com riqueza de detalhes, mas também, caro Léo, entendo que para preservá-lo, não irei fazer a leitura na íntegra da sua mensagem. Mas fica o registro e o apelo às autoridades de segurança para que tenham uma atenção especial no condomínio Terra Nova, que já justificaria a instalação de um posto de policiamento comunitário. Que o novo comandante assim tenha esse entendimento, que se reúna com a comunidade daquele condomínio, que já, imagino, esteja em torno de mais de 10 mil pessoas, e ali instalem alguns equipamentos de interesse da população, tanto no que se refere na área da segurança, como na área da saúde. O caro ouvinte Léo faz essa denúncia, aproveitando a nossa grande audiência, mas que também será permitida a você que nos ouve a partir da próxima semana. Caro professor Jorge, para a sua grande alegria e satisfação. Precisamos fazer um intervalo, mas também me sinto feliz, professor, quando você diz que as pessoas dizem ou avaliam que nós falamos mal do governo e falamos do que tem que ser falado. O que me tranquiliza é que não dizem que nós falamos mal das pessoas. Exatamente. Falamos mal do governo. É porque nós temos opinião. E temos que fazê-lo porque os fatos são incontestáveis. São explícitos, são notórios. E quando temos que elogiar, nas raras oportunidades, o fazemos como você fez agora. Exatamente. E quando o governo acerta, que é raro, né? nós vamos aqui elogiar sempre. Certamente. E eu vou dizer uma coisa para você, Zuri. Eu torço muito para que os administradores acertem, porque eu moro aqui em Nova Friburgo, eu não moro em outro lugar. Exatamente. Eu moro aqui, eu quero a minha cidade bem. Nós agora, queremos. Não é? Eu não posso ficar feliz com aquela chuva de sexta-feira que nós ficamos retidos de uma agência bancária. E fizemos uma mini resenha. Pena que não foi na padaria. Professor, menos, tá? Menos, tá, professor? E a gente assistia a cidade ser inundada.
Aí do dia seguinte começa a limpar bueiro. Pois nós falamos o inverno todo aqui, ó. Está na época de limpar bueiro, desobstruir galeria. Porque depois que enche tudo, que causa prejuízo. Já foi causado. Já foi causado. Professor, nós temos ainda uma notícia sua em primeira mão, conhecido antigamente como furo de reportagem, que você irá anunciar antes do término desta edição. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas concessionárias, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, no quintal da sua casa. Muito bom. E começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa. Fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas. E no seu rádio, obviamente, 87,7 MHz, assim como também para o mundo inteiro, inclusive na Tunísia, pelo que eu fiquei sabendo, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. O apresentador desse programa hoje está muito engraçadinho, inclusive romântico, com uma seleção de músicas, de um repertório musical que, para aqueles mais românticos, umedecem peças do vestuário íntimo. Para ser assim, bastante técnico nessa definição. Aqueles já sabem a que estou me referindo, especialmente o professor Jorge Carvalho, que foi um conto mais pé de valsa. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet, a partir de 22 horas, estará tratando novamente da prestação dos serviços públicos no que se refere ao transporte coletivo de passageiros por ônibus em nossa cidade, dando continuidade à entrevista que iniciamos nesta semana com o ilustre diretor-geral Paulo Valente, que teceu vários comentários e explicações acerca de inúmeros aspectos que até então boa parte da população desconhece, como também teremos esta mesma oportunidade na próxima segunda-feira, conhecido como 4 de fevereiro, onde, essencialmente, estará retornando para tratarmos do funcionamento e operação da Estação Livre, anteriormente conhecida como Estação de Integração, e também aspectos relacionados à próxima licitação do mesmo serviço. Vale acompanhar atentamente, até porque teremos a oportunidade de absorver muito mais conteúdo ao tema escolhido. E aí, professor, estamos na reta final e queremos ouvi-lo em relação a 2 aspectos. Primeiro, teremos nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro, eleições para a presidência e mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quais são as suas expectativas? Eu entendo que a Câmara dos Deputados, parece a última conversa que eu tive com o deputado Altineu Cortes, lá no Rio de Janeiro, na segunda-feira, está bem encaminhado para o Rodrigo Maia. Bem encaminhado. Bem encaminhado. Mas, como o voto é secreto, e o doutor Ulisses Guimarães dizia que é um perigo, porque o voto secreto dá uma vontade de trair danado. E ele sabia das coisas. Muitíssimo. Então está encaminhado, né? Se não houver nenhuma mudança de opinião
Esses dias que faltam. Conhecido como trairagem. O Rodrigo deve ser aí conduzido novamente à presidência da Câmara. Diga-se de passagem, tem sido um presidente conciliador. Exatamente, É? exatamente. Se tem marcado com discrição a passagem dele e é bom para o Estado do Rio, né? Certamente. Muito bom pro porque Estado do Rio de Janeiro. foi reeleito como deputado federal pelo Rio de Janeiro. Exatamente. Então é uma parte do poder que fica com a representação fluminense, né? Que não é tricolor. Certamente. Aliás, Fluminense. diga-se, cite-se que ele é botafoguense. Exatamente. Torce pelo Botafogo de Futebol e Regatas. Agora lá no Senado são coisas. O Senado tem uma tradição seguinte: a maior bancada indica o presidente. Exatamente. E a maior bancada do Senado é a do MDB, Com 13 senadores. com 13 senadores. O MDB mudou de nome, voltou de PMDB para MDB. Mudou o nome, mas manteve as práticas antigas, as práticas de PMDB, porque deveria voltar às práticas também de MDB. E aí não discutia. A candidata que tem a aceitação na casa é a Simone Tebet. Acabou. Aí ficam Professor, quem é Simone Tebet? Simone Tebet é uma senadora pelo Mato Grosso Do Sul. do Sul, é juíza, é filha do ex-senador Ramos Tebet, que também governou o Estado. O senador Ramos Tebet, falecido, ele é da turma de representantes de peso do velho MDB. Pedro Simão, Paulo Brossard, Nelson Carneiro, Mário Covas, Exatamente. quer dizer, Tancredo. Ele vem de uma linha, né? É uma linha que a Simone procura seguir. Inclusive, ela é líder da bancada. Exatamente. Até ontem ela era a líder da bancada. E entre ela e Renan Calheiros não dá nem para discutir, né? A casa quer a Simone. E vai deixar o MDB decidir. Se o MDB decidir por outro nome que não o dela, ou melhor, se o MDB decidir pelo Renan Calheiros, vai ficar sem a presidência da casa, no meu modo de ver. Ficará sem a presidência da casa, professor? Na avaliação que eu faço. De Sim. repente, um candidato que não seja da maior bancada acaba conquistando os votos e o partido que já está enfraquecido na Câmara dos Deputados, mais enfraquecido vai ficar no Senado, porque não teve competência de se organizar dentro de casa, né? Então essa é a avaliação que eu faço, mas como dizem os jornalistas das grandes emissoras, a conferir. A conferir, exatamente. Professor, e também a conferir, e que rufem os tambores. Hoje nós estamos meio que saudosistas, né, professor? Exatamente. Usando termos que ficaram consagrados na radiofonia nacional. Sensacional. Temos a seguinte informação, e vou me prevalecer do fato de que sua bola de cristal, que está sobre a sua mesa, ainda está acesa. Licitação do transporte escolar em Nova Friburgo será no dia 31, ou seja, sexta-feira. A Prefeitura marcou para as 10h30 a licitação para a escolha da empresa terceirizada para fazer o transporte escolar dos alunos da rede pública municipal durante o ano letivo de 2019. Qual o valor? O valor estimado do contrato é de R$10.334.000. Em Nova Friburgo, o serviço vem sendo realizado nos últimos governos municipais pela empresa Caminhos Dourados. Queremos ouvi-lo. Você quer a manchete da Voz da Serra? E sobretudo, dos veículos que atuam intensamente na internet. Nas redes sociais? E Então eu vou dar a manchete aqui. que atenção, senhoras e senhores ouvintes, especialmente a população do distrito de Conselheiro Paulino. Um momento. Nosso operador pede que tenhamos um pouquinho de tolerância. Sensacional! Repita! Maestro,
Professor, teve até rufo dos tambores. Queremos ouvi-lo. As manchetes serão as seguintes. Por quase 10 milhões de reais, a empresa Caminhos Dourado venceu a licitação para o transporte escolar no município de Nova Friburgo. Ela vai botar um pouquinho abaixo de 10 milhões. Repita! Por quase 10 milhões de reais, a empresa Caminhos Dourado venceu a licitação para o transporte escolar no ano de 2019 em Nova Friburgo. Professor... Podem me cobrar na próxima quarta-feira. Eu gostaria que você citasse agora o horário em que você está proferindo esta notícia, porque semana que vem iremos resgatar esse trecho para repeti-lo aqui no programa. Você está afirmando que a atual prestadora de serviço continuará... A empresa Caminhos Dourados, o nome dela é esse, a empresa Exatamente. Caminhos Dourados, por algo em torno de 10 milhões, um pouquinho menos, venceu a licitação para o transporte escolar do município de Nova Friburgo. Você está afirmando isso no dia 30 de janeiro, às 15 horas e 4 minutos. Ok. Tá certo? Iremos fazer a devida confirmação. E já estamos nos acréscimos e, portanto, precisamos encerrar informando a nossa expressiva e maciça audiência que semana que vem, especificamente na edição do dia 6 de fevereiro, estaremos tratando com profundidade acerca do que eu entendo crime ambiental que aconteceu em Brumadinho, município de Minas Gerais, onde quase todos são absolutamente responsáveis, excetuando-se as vítimas, tanto autoridades governamentais quanto empresa que arrecadou e arrecada uma fortuna de valores, são totalmente responsáveis pelo que aconteceu. Na edição de 6 de fevereiro, inclusive, receberemos aqui um notório engenheiro civil que vai nos explicar com riqueza de detalhes o que aconteceu naquela região, onde, segundo informações atualizadas que temos neste momento, a Defesa Civil confirma que, até este momento, são 84 mortos e 276 desaparecidos. Vale acompanhar a próxima edição, porque nos debruçaremos, que é um termo ótimo, sobre este importantíssimo item de pauta. Precisamos encerrar definitivamente, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, com reapresentação nos sábados, agradecendo o profissionalismo de José Augusto, que produziu um vídeo muito bem feito acerca da nossa participação aqui nos estúdios e que está no Facebook da Rádio Conselheiro FM. Assista os bastidores do nosso programa, que em breve também estarão disponíveis na íntegra. Assim também como queremos agradecer os comentários sempre precisos, corajosos, indignados, revoltados, mas com extremo conhecimento de causa e que, portanto, incomodam do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. Espero ser convidado para a padaria. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Estou cercado por amigos, especialmente sua motivadora audiência, nesta ocasião representada por duas ilustres ouvintes. A queridíssima professor Jo de Oliveira, que aniversariou nesta segunda-feira, também conhecido como 28 de janeiro. Ela que se destaca não só pela sua
competência, como também pela sua inconfundível beleza. Fica aqui a nossa saudação especial, como também a querida dona Nina Genésio, que aniversaria no próximo domingo, 3 de fevereiro. Ela que é esposa do queridíssimo e competente César, que conhece tudo e mais um pouco de manutenção, sobretudo de fogões e acessórios. E aí entende-se como panelas de pressão e outros utensílios. Fica aqui, queridíssima Nina, que teve a delicadeza de me convidar para o seu aniversário, a qual estarei presente, as nossas saudações, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que lhe abençoe, lhe proteja e lhe ilumine durante a sua ainda longa trajetória de vida. Muito bom. Tínhamos que ter beijo para ambas, a querida Júlia Oliveira e a queridíssima Nina Genésio. Especialmente também queremos destacar que, conforme você percebeu durante toda esta edição, tivemos muita opinião. Até porque tratamos e debatemos os aspectos governamentais e institucionais, jamais as pessoas. E o fazemos de maneira pública. Que Deus proteja o pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo! Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.